Terceira mensagem, terceira reflexão nessa série que nós estamos trabalhando, o livro dos Salmos. Lembrando a você que essa série tem um nome, tem um título: Do Grito ao Louvor. E nós selecionamos 20 salmos dos 150, há 150 salmos na Escritura. Desses 150 selecionamos 20, que eles abrangem, praticamente toda a riqueza dos tipos de salmo que existem, E não se espante, A primeira mensagem foi no Salmo 1, a segunda foi no Salmo 2, a terceira sendo no Salmo 3. Não se espante não, a gente não vai seguir essa sequenciazinha não. Tanto é que na semana que vem nós vamos meditar, já adiantando para você, no salmo mais famoso da Bíblia, o Salmo 23. Então, daqui nós vamos dar o salto para o Salmo 23. Em algum momento a gente vai voltar, A série ela não segue um padrãozinho, mas serão 20 salmos em que nós iremos meditar nesse livro que, como a gente tem falado desde o princípio, o livro dos Salmos, ele não é um livro apenas que nós lemos, ele é um livro que nos lê. Você lê Salmos, Salmos lê você. Porque um livro é uma porção das Escrituras, é um texto inspirado pelo Espírito Santo, mas que fala de um modo muito especial ao coração do povo de Deus, e não é diferente com esse salmo. O título daquilo que eu quero compartilhar com você essa noite é Deus na hora do perigo. Vamos dizer assim? Deus, diga Deus na hora do perigo. Amém? Leia comigo essa passagem, logo em seguida nós vamos orar e extrair algumas verdades, algumas lições desse salmo em nome de Jesus para as nossas vidas. Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Amém? Ore comigo por um instante. Pai Santo, nós estamos diante da tua palavra agora e queremos te pedir, ó Deus, que ela nos desperte, ó Deus, para talvez, ó Deus, um entendimento diferente quando vivemos o mesmo tipo de situação a que Davi precisou enfrentar, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, que inspirou, ó Deus, o teu servo a escrever estas palavras, venha sobre nós nesse momento, traga a nossa mente até esse lugar, coloca o nosso coração diante de cada uma das palavras, de cada um desses versículos, e te pedimos, ó Pai, que haja aqui edificação no nosso meio, haja, ó Deus, fé, porque a tua palavra diz e nós cremos na tua palavra quando ela diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Hoje, mais uma vez, nós ouvimos a palavra de Deus, ó Deus, então que o resultado de ouvir a tua palavra seja fé. Ó Deus, aquele que não tem fé, aquele que precisa de fé, aquele que está fraco na fé hoje, ao ouvir a tua palavra, seja renovado, seja reabastecido, seja, Deus, em nome de Jesus, alimentado na sua fé. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus na hora do perigo, queridos. Perigo é uma sensação que nós devemos reconhecer, muitas vezes é fruto de uma situação real, mas muitas vezes é fruto de algo que não é real. Você pode imaginar que algumas vezes da sua vida em que você se sentiu em perigo, quando você foi observar na realidade aquela sensação que você tinha, aquela percepção de perigo, de apreensão, do coração ficar apertado, quando você foi ver na realidade o que estava por detrás daquela situação, o perigo não era real. A sensação era real, mas o perigo não era real. Mas também há situações na nossa vida em que
o perigo que nós enfrentamos, ele vem sim de uma fonte real, de uma ameaça, seja física, seja espiritual, seja emocional, que é uma ameaça real, não é fruto da nossa imaginação, não é fruto da ansiedade. E esse foi o caso daquilo que Davi escreveu nesse salmo que nós acabamos de ler, irmãos. Se você observar comigo, e eu quero pensar algumas particularidades com você do salmo antes de contar a história que está por detrás dele, mas a primeira informação que nós temos está no título: Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Como assim, pastor? Segura aí que já já eu explico isso. Mas eu quero trazer, como eu sempre trago, algumas particularidades importantes para nós entendermos, ou curiosidades a respeito desse salmo que melhoram o nosso entendimento a respeito dele. Primeira curiosidade é que esse é um salmo de lamento. Lamento é um dos temas nos salmos. Mas esse, queridos, é um dos salmos de lamento mais interessantes que nós encontramos no livro dos Salmos. É um salmo de lamúria mesmo, de queixa, de colocar o coração diante de Deus a respeito de uma demanda. E quem nunca passou por isso, hein? Quem nunca se queixou diante de Deus? Se você nunca se queixou diante de Deus, eu duvido que você tenha um relacionamento verdadeiro com Ele. Se você nunca colocou a sua alma diante de Deus com questionamento, com uma pergunta, com um lamento, expondo o seu sofrimento, expondo sua queixa, assim como Abacuque também fez, o profeta, em um dado momento. Se você nunca fez isso diante de Deus, o seu relacionamento com Ele ainda está muito verdinho, viu? É próprio de uma vida que está aos pés do Senhor lamentar. É próprio de um relacionamento verdadeiro. Não estou falando de relacionamento artificial, superficial, mas é próprio de um relacionamento verdadeiro com Deus ter aquele momento que você diz assim: Senhor, você não está vendo não, é? Ô Deus, olha para mim, como diz a música, né? Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha para mim. Esse é o objetivo dos salmos de lamento. Então todas as vezes que você lê o Salmo 3 ou um dos outros salmos de lamento, você vai lembrar que ele é um companheiro de jornada. Lembra que a gente falou isso na primeira mensagem atrás? Que os salmos, eles são nossos companheiros na vida com Deus. Então todas as vezes que você estiver nessa situação, pegue um dos salmos de lamento. Ele é um companheiro para essas horas. Porque até para se queixar, tem que se queixar do jeito certo, irmãos. Tem gente que quer se queixar com Deus, aí extrapola, esquece que Deus é Deus. Amém? Você pode se queixar no seu relacionamento com o Senhor, você vai ter momentos que você vai derramar a sua alma, mas não vá além também não. Você tem bons companheiros, os salmos de lamento, o livro de Abacuque, o livro de lamentações. Lamentações é um livro inteiro de lamento. É um livro inteiro de queixa. É um livro inteiro, embora tenha poucos capítulos, de derramar a alma diante do Senhor e se perguntar. Jó também está cheio de lamento. Então quando você estiver passando por essa mesma situação na sua vida, procure textos de lamento para serem também os seus conselheiros nessas horas. Então essa é a primeira curiosidade que eu queria trazer para você e que nos ajuda a entender esse salmo. Uma segunda coisa interessante é que por conta do versículo que está aqui, de um dos versículos que está aqui, o versículo 5, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Esse é um salmo chamado Salmo Matutino. Por quê? Porque os hebreus, os judeus, eles costumavam recitar salmos como esse de manhã. Olha que coisa interessante. Eu sempre tenho dito aqui que quando nos falta oração, uma boa fonte para as nossas orações, e esse também é um dos papéis dos salmos, é os salmos. Os salmos são boas fontes de oração. Já aconteceu com você, de você estar diante de Deus e você faltarem as palavras para você orar? Às vezes, quando isso acontece, significa que você tem que ficar em silêncio mesmo. Mas às vezes, você pode se apropriar da palavra do Senhor e orar a palavra, orar um salmo, orar um desses textos bíblicos, não como uma reza. Lembra daquilo que a gente falou na primeira mensagem dessa série. Os salmos não são rezas. O salmo forte para espantar. Não tem isso. O salmo não é reza, mas você pode incluir os salmos ou parte dos salmos nas suas orações. Amém? Outra particularidade então do salmo, como eu dizia, é que ele é um salmo matutino, ou seja, o judeu ele recita, até hoje, ele recita esse salmo pela manhã, ele canta esse salmo pela manhã. Uma outra, terceira particularidade para encerrar aqui,
Na verdade, tem mais uma depois dessa. Uma terceira particularidade, curiosidade a respeito desse salmo, é que os estudiosos eles apontam que ele geralmente, esse salmo, principalmente por causa do versículo aqui 7, ele geralmente era cantado pelos judeus também, além de um salmo matutino, era um salmo de batalha. Então, os exércitos de Israel, o povo de Deus, quando eles iam batalhar, muitas vezes eles recitaram esse salmo aqui de Davi. Nas guerras que eles precisaram enfrentar, nas batalhas que Judá precisou enfrentar, eles cantavam, em especial, as palavras do versículo 7. Quebra o queixo deles, Senhor. Destrói os ímpios. Acaba com eles. E eles usavam desse salmo, né, como parte do cântico de batalha deles, quando eles iam à guerra. E isso nos leva à quarta curiosidade. Aqui nós temos pela primeira vez, né, nós vamos encontrar essas expressões mais algumas vezes na nossa série. Nós temos, e eu quero que você aprenda, grave essa palavra aqui, tá bom? É importante que você grave ela para entender alguns salmos. Nós temos aqui no versículo 7, nós temos aquilo que identifica esse salmo também como, de certa forma, um salmo imprecatório. Vou dizer de novo essa palavra para você gravar. Salmo imprecatório. É culto de doutrina também. Na doutrina nós aprendemos coisas importantes para nós entendermos a palavra de Deus na doutrina cristã. O que é um salmo imprecatório, pastor? É um salmo onde o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele pede a justiça, o juízo de Deus sobre alguém. É por isso que salmos como esse existem. Salmos como o 127, em que o salmista pede que Deus esmague os filhos dos babilônios contra uma rocha. Expressões fortes, né? E que às vezes nós lemos assim e dizemos, rapaz, como é que esse texto pode ter sido inspirado pelo Espírito Santo? O camarada está pedindo para quebrar o queixo, né, dos ímpios, para esmagar os inimigos, né? Ou como o Salmo 18, né, destruir, Davi diz, os inimigos, e os alcancei, os consumi, os atravessei, sob os pés do Senhor caíram e não mais se levantaram. Os salmos imprecatórios, ou as expressões imprecatórias dos salmos, essas expressões que pedem a justiça de Deus, que pedem que Deus destrua, que Deus desfaça os inimigos, eles geralmente causam muita confusão na hora da gente ler os salmos. E por isso nós precisamos ler com o jeito certo, com a ótica certa. E nós vamos procurar fazer isso também no dia de hoje. Então, todas as vezes que você estiver lendo os salmos e você vê essas expressões de justiça, Deus destrói, mata, acaba com eles, despedaça os ímpios. Lembre disso, o pastor falou naquele culto de oração, né, que isso aqui é uma expressão imprecatória, um pedido de justiça, um pedido para que Deus venha com seu juízo, com a sua força, com a sua fúria contra alguém ou contra um povo. Você entendeu essa parte do salmo imprecatório? Amém? Ditas essas particularidades, eu prometi para você que ia contar a história por detrás desse salmo aqui. Volta para o título mais uma vez. Olha o que o título diz: Salmo de Davi. Isso é a primeira vez no livro dos Salmos que essa expressão do título de quem é o autor aparece. Mas em que ocasião Davi compôs isso? Quando fugiu de seu filho Absalão. Como você deve saber, Davi, ele cometeu o terrível pecado do adultério com Batseba. Para encobrir esse pecado, Davi foi homicida. Ele ordenou através de uma carta enviada pelo próprio Urias, esposo de Batseba, ele ordenou que Urias fosse colocado no fronte da batalha, no lugar onde a batalha era mais agressiva. E Joabe, general de Davi, obedeceu esse comando, colocou Urias na parte mais violenta da batalha. Urias morreu. Davi tomou definitivamente Batseba como sua esposa, mas tempos depois, Deus usou o profeta Natã para confrontar o rei a respeito do pecado que ele havia cometido. Natã conta uma história para Davi a respeito de dois homens, um que tinha muitas ovelhas, outro que tinha só uma, que era como alguém da família dele. E esse homem rico da história de Natã, o profeta, quando veio um visitante na casa dele, tomou a ovelha do homem pobre e deu como refeição para o seu visitante. E Davi se ira com essa história. Ele diz: eu quero saber quem foi que fez isso, vai morrer agora. E Natã, com toda a coragem que um profeta precisa ter, disse: tu és o homem, rei, tu és esse homem. Você tinha tudo em Judá e em Israel, e se não bastasse, o que você pedisse Deus te daria, mas você tomou a ovelha a única ovelha que um homem tinha.
Você pecou contra o Senhor. E esse pecado trouxe justiça da parte de Deus, trouxe consequências. Porque o pecado, queridos, não importa quão especial você acha que você é, quão especial nós achamos que nós somos, o pecado sempre terá suas consequências. Entre as consequências do pecado de Davi, Deus disse: olha, aquilo que você fez em secreto será feito contra você em público. Já já nós vamos chegar nisso. E entre as consequências que Davi precisou enfrentar por causa do pecado dele, Natan disse: a espada, ou seja, a morte violenta, jamais se apartará da sua casa. Tempos depois, isso acontece. Um dos irmãos, um dos filhos de Davi, abusa, violenta a própria irmã. Absalão, o filho mais velho de Davi, e naturalmente alguém que era visto como um possível sucessor, ele se vinga do irmão, ele mata o irmão, ele é exilado por causa disso. Eu estou resumindo a história, você lê isso em 2 Samuel. Ele é exilado por causa disso. Davi, ele não deveria ter feito isso, ele deveria, de acordo com a lei de Moisés, ter entregue o filho para ser apedrejado, mas ele não tem coragem. E na verdade Davi, embora um excelente rei, foi um péssimo pai. Absalão volta do exílio, Davi não faz nada a respeito disso, e em voltando do seu exílio, depois de alguns anos, Absalão começa a ganhar a confiança do povo de Israel. As pessoas chegavam na porta do palácio, tudo isso lá em 2 Samuel, é por isso que é um dos meus livros preferidos na Bíblia. As pessoas começam a chegar na porta do palácio com uma causa para o rei Davi julgar, e Absalão dizia assim: o rei está muito ocupado, mas me diga aí qual é a sua causa. E Absalão começa a minar, a usurpar a legitimidade, a autoridade, né, e a confiança que Davi tinha. Assim, passo a passo, assim, né, caso a caso, assim, de uma forma traiçoeira, aquele Absalão que não foi tratado a sua causa da maneira correta, ele começa a ganhar o povo. Isso termina com uma insurreição, uma revolta. Absalão, o filho mais velho de Davi, que além de tudo isso, a Bíblia diz que ele era um homem extremamente carismático, um homem bonito, tinha cabelos longos, uma pessoa vistosa. Ele ganhou a nação. Ele se rebela contra o pai, ele se proclama rei. Não apenas uma parte significativa do povo, mas alguns nobres, até conselheiros de Davi, aderem à revolta de Absalão, de tal modo que Davi é expulso, ele precisa fugir, senão ele vai morrer. E ele sai de Jerusalém, ele sai do palácio, humilhado, cabisbaixo. Encontra um homem, inclusive um homem chamado Simei, que cospe nele, joga pedras, humilha Davi. E lembra que eu falei que uma das consequências do pecado de Davi é que aquilo que ele tinha feito em secreto com Batseba aconteceria em público. Absalão pegou todas as concubinas que Davi tinha e se relacionou com elas no terraço do palácio. Aquilo que Davi fez em secreto, o pecado dele em secreto, foi feito à luz do dia, no terraço real. E você olha e diz assim: que cenário terrível, que desgraça Davi precisou enfrentar. Foi justamente aí que Davi compôs esse salmo. Está vendo como é importante a gente trazer todo esse pano de fundo para você entender o que é que está por detrás dessas palavras aqui? Um homem envergonhado, um homem perseguido, um homem que precisa enfrentar as consequências dos próprios pecados dele, e ele sabe disso. Um homem que precisa lidar com os fantasmas do passado, com os erros dele. E aqui, meus irmãos, já que nós estamos falando sobre a presença de Deus em meio ao perigo, eu devo dizer a você: quer seja o perigo que nós enfrentamos real, quer seja a ameaça que nós enfrentamos só ilusória, só algo da nossa cabeça, muitas das sensações de perigo, de pânico que nós sentimos, elas são fruto dos nossos pecados. Elas são fruto das nossas más escolhas. Davi está aqui compondo a Deus, lamentando, sofrendo, queixando-se daquilo que é fruto das suas próprias escolhas, irmãos. É fruto das suas próprias decisões. E não à toa, Lamentações traz isso. Olha, um livro de lamentação também traz isso. De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? E é uma reflexão que nós devemos fazer na hora do lamento.
Uma reflexão que eu e você devemos fazer na hora que a gente está com o nosso coração queixoso, com o nosso coração reclamão, a gente está quase ligando para o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor do Céu, e dizendo assim: Deus, o que está acontecendo? A primeira pergunta que nós devemos fazer para a nossa própria alma é: será que eu não tenho parte nisso? De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. E é por isso que Lamentações capítulo 3 vai dizer que é bom para o homem jovem que suporte o jugo do Senhor, porque esse jugo ele vem justamente como fruto do pecado, das decisões erradas que nós tomamos. Então, talvez você está ouvindo hoje esse salmo, você vai ouvir essa mensagem depois e está vivendo um momento de lamento. Essa é a pergunta-chave principal. Será que esse lamento que eu estou vivendo hoje, será que essa queixa, esse momento de me lamuriar diante do Senhor que eu estou vivendo hoje, será que ele não é fruto de decisões erradas do passado? E para isso, meu irmão, os salmos estão para nós para dizer assim: suporte, aguente. Você é um servo de Deus no momento do lamento. Talvez esse lamento é fruto das suas decisões. Suporte. Diga aí para quem está do seu lado: aguenta, suporta, sustenta, em nome de Jesus. Você que está ouvindo aí, que vai ouvir essa mensagem depois, suporta, aguenta. Talvez esse momento do lamento é fruto das suas próprias decisões, das minhas próprias decisões. Quantos entendem isso em nome de Jesus? Amém? Mas apesar disso, isso não significa, o fato de que os nossos lamentos, os nossos momentos de queixa, eles muitas vezes são frutos das escolhas que nós fizemos, das decisões que nós tomamos, não significa, meu irmão, que a graça de Deus acabou para mim e para você. Não significa, na hora do lamento, em que nós somos confrontados com as consequências, com os frutos das nossas próprias escolhas, não significa a hora do lamento, a hora da dor, a hora da queixa, a hora de olhar para Deus e dizer assim: Deus, por que eu estou passando isso? E o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, dizer: é fruto das suas consequências. Não significa que a graça de Deus nos abandonou. Ela não abandonou Davi, ela não nos abandonou. Viver a fase do lamento não significa ter sido abandonado completamente. Não significa ter sido largado completamente. Não significa Deus se esqueceu de mim, Deus me largou, Deus não tem mais nada comigo. Queridos, havia um propósito sobre a casa de Davi, sobre a vida de Davi. Ele precisava suportar isso aqui. Ele precisava enfrentar esse momento. Ele precisava também lamentar diante do Senhor, como ele escreveu aqui no Salmo. Mas isso não significava que a graça de Deus tinha se esgotado. Não significava que a graça de Deus não estava ainda trabalhando. Deus ainda tinha coisas a fazer. Deus ainda tinha um reino a restaurar, como restaurou a Davi. Deus ainda tem coisas a fazer quando nós estamos no momento do lamento. O lamento não é o fim da jornada. O lamento não é a última página da nossa vida. O lamento muitas vezes é uma página amarga necessária para que o Senhor faça a sua vontade de um modo mais completo, de um modo mais perfeito na sua vida. Então, se você tem vivido um momento de queixa, de lamento, você precisa do mesmo coração que Davi teve quando escreveu esse salmo, para que você possa viver de um modo mais pleno diante do Senhor. Amém? Já estou aplicando aqui enquanto explico para você. E como é que Davi se lamenta diante do Senhor, então reconhecendo, que está vivendo o fruto das suas consequências, o fruto das suas decisões. Ele começa, e isso ele diz nos versículos 1 e 2: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, muitos, ele repete mais uma terceira vez, dizem ao meu respeito: Deus nunca o salvará. Alguns estudiosos dizem que Absalão, nesse período de exílio, e também por ter uma mãe que não era judia, a mãe de Absalão, ela não era do povo judeu, algo tem a dizer que Absalão, ele pretendia abolir no seu novo reinado toda a adoração ao Deus verdadeiro. Parecia que Absalão, ele tinha um ímpeto na sua revolta, não apenas contra o pai Davi, mas contra o Deus de seu pai, e que ele queria de alguma forma estabelecer uma nova religiosidade. E Davi, ele entende isso naquele momento de revolta do filho dele, daqueles que se amotinaram junto com ele, e ele diz: olha, muitos são os que dizem, não há mais salvação para ele em Deus. Inclusive,
esse salmo é fruto de uma canção do Trazendo a Arca. Anote essa indicação aqui agora, abre aspas aqui, uma parêntese bem grande, anota essa indicação, para você ouvir bem muito enquanto nós estamos participando dessa série. Há um CD do Trazendo a Arca chamado Salmos e Cânticos Espirituais. É um CD completo só nos salmos, inclusive tem o Salmo 3 é cantado, ele canta: mas tu, Senhor, és para mim escudo e glória, em paz me deitarei e me levantarei, pois tu me guardas, ó Senhor, e jamais temerei os 10 milhares e a ameaça ao meu redor. Então tem uma das músicas lá, é baseada no Salmo 3. Escuta todinho o CD, é uma obra-prima, é uma maravilha. São salmos cantados literalmente, Salmos e Cânticos Espirituais do Trazendo a Arca. Deveria ser mais conhecido inclusive esse CD. Deixa eu tomar uma água. Então, nesses 2 primeiros versículos, Davi ele qualifica que tipo de perigo ele está vivendo. É uma ameaça de vida, é uma ameaça à existência dele, é uma ameaça real, muitos são. Havia um exército contra Davi agora, havia uma parte significativa da população contra ele. E, queridos, nós precisamos, para vivenciar o cuidado do Senhor em meio ao perigo, nós precisamos identificar de onde vem o perigo. Tem pessoas que estão em pânico, não sabem de onde vem o pânico. Tem gente que está apreensivo. Se você perguntar: irmão, de onde é que vem essa apreensão? Eu não sei não. Eu estou sentindo. Você está sentindo. Mas qual o foco disso? De onde vem essa apreensão? De onde vem esse pânico? Ele é real ou não é? Ele pode ser enfrentado ou não é? Você precisa, na hora do perigo, na hora da apreensão, na hora do aperto do coração, você precisa saber de onde vem o perigo. Nós precisamos, como Davi, identificar. Ele sabia de onde vinha, ele sabia identificar o que gerava apreensão no coração dele. E Davi esteve nessa situação muitas vezes antes de ser rei, e em todas elas ele identificou diante do Senhor. Queridos, isso é uma lição preciosa. Tem gente que está ansioso e não coloca a ansiedade diante de Deus. Tem gente que está em perigo, está vivendo ameaça, né, à sua saúde de um modo específico, uma situação de questão de saúde mental, ou de questão espiritual mesmo. A pessoa está sob opressão espiritual, está sob ataque espiritual, mas ela não coloca isso diante de Deus, ela não consegue identificar. Davi, na sua oração, no seu salmo, ele nos ensina as nossas apreensões, aquilo que nos traz perigo, aquilo que nos traz sensação de pânico. A gente tem que saber o que é, e a gente tem que levar isso para Deus. Senhor, muitos são os que se levantam contra mim. Davi sabia de onde vinha o pânico, de onde vinha a apreensão. Tem muita gente que não ora quando está ansioso, porque não sabe nem de onde vem a ansiedade, não sabe nem o que é que preocupa. O apóstolo Paulo disse isso, né? Não é verdade, irmão? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Paulo estava falando sobre isso, sobre ansiedade, sobre preocupações, sobre perigos, sobre pânico, sobre aquilo que nos deixa angustiados. Sejam conhecidas diante de Deus. Às vezes você não está vencendo muitas dessas situações apreensivas, porque só estão sendo conhecidas diante de você mesmo. Sejam conhecidas diante de Deus. Senhor, ele faz isso nos 2 primeiros versículos. Mas logo em seguida, depois de qualificar que perigo é esse que Davi está enfrentando, ele coloca toda a sua confiança em Deus. Ele fala para o pânico dele, ele fala para a adversidade que ele está enfrentando, ele fala para o perigo que ele está vivendo, ele fala: mas tu, Senhor, és para mim o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Como é importante para alguém que está sendo humilhado, como Davi estava sendo naquele momento, estava sendo achincalhado, estava sendo zombado, como é importante dizer: é o Senhor que me faz andar de cabeça erguida. Davi sabia que, dado o que aconteceu naquela circunstância toda, o que levou ele a estar vivendo aquela situação, ele sabia: por mim mesmo eu não tenho direito de andar de cabeça erguida, eu estou colhendo fruto daquilo que eu mesmo plantei, mas o Senhor, ele sim, ele que é o meu escudo. Perceba, Davi não qualifica Deus como espada, porque Davi está tão enfraquecido que ele não tem nem como atacar. E ele poderia dizer, né? Deus é minha espada, Deus é quem vai à minha frente. Mas ele diz assim: Deus é o meu escudo. Tem horas, irmãos, nós estamos tão fragilizados que a gente não consegue nem batalhar. A gente só consegue se refugiar no Senhor, né? Colocar o escudo e aguentar a pancada até onde a gente consegue. Mas tu, Senhor, és para mim meu escudo
minha glória e aquele que me faz andar de cabeça erguida. Queridos, aquele que se gloriar, se glorie nisso, né? De Jeremias, em me conhecer. A nossa glória é o Senhor, irmãos. Tudo que nós podemos nos gloriar vem de Deus, tudo que nos protege vem de Deus, tudo que nos guarda vem de Deus. Davi reconhece, num momento de lamento profundo, que ele não tem nem como pedir a Deus: Deus, ataca para mim, batalha para mim. Deus, só me protege. Que oração sincera nós podemos fazer diante do lamento, é dizer assim: Senhor, o Senhor é meu escudo. Eu não peço que o Senhor ataque, eu não peço que o Senhor seja minha espada, eu peço só que o Senhor me ajude a aguentar a pancada. Está tão forte, está tão dolorido, que eu só preciso que o Senhor seja o escudo. Eu só peço que o Senhor seja o escudo. Eu só reconheço que o Senhor é escudo, porque se eu aguentar a pancada, Senhor, está bom para mim. Mas o texto continua dizendo: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. As traduções, queridos, elas não conseguem captar plenamente qual o sentido aqui. Na verdade, a ideia aqui no original é a ideia de algo, de uma ação que é feita consecutivamente. O que Davi está querendo dizer assim de uma forma mais precisa é o seguinte: todas as vezes que eu orei, todas as vezes que eu clamei, o Senhor me protegeu. Então, o que esse versículo 4 ele está dizendo é: ao Senhor clame em alta voz, é assim, eu sempre clamei a Deus em alta voz. Eu nunca tive um momento de não clamar ao Senhor, eu sempre clamei ao Senhor. E sempre que eu clamei, o Senhor me respondeu. Davi está dizendo o seguinte: olha, eu vou para o Senhor como meu escudo, porque esse tem sido o meu exercício a minha vida toda. Quem tem me protegido até hoje, quem protegeu Davi de Saul, das muitas vezes que Saul tentou matar ele, quem protegeu Davi das ciladas, das armadilhas, das armas, dos exércitos, sempre foi o Senhor. E Davi está reconhecendo mais uma vez, talvez ele tenha esquecido disso, depois que ele se tornou rei. E aí ele lembra mais uma vez, dizendo: Deus, a minha vida contigo não é uma vida de buscar o Senhor, lá uma vez de vez em quando. Eu sempre clamei ao Senhor, e sempre que eu clamei, o Senhor me respondeu. Davi está dizendo: o Senhor é escudo para aqueles que fazem da oração um exercício. Irmão, há uma frase do A.W. Tozer, um dos maiores homens de Deus que essa terra já viu, que diz assim: ore até você aprender a orar. Porque a oração é um exercício, irmão. Oração é o clamor, né? A intercessão, a vida de buscar o Senhor. Não é uma coisa que você aprende da noite para o dia. Você já chegou num artesão? Você já chegou em alguém que faz, né, arte com barro, que faz arte com madeira? Diz assim: olha, você fez, o primeiro objeto que você fez, o primeiro objeto de barro, de madeira, de pedra que você fez, você olhou assim e disse: rapaz, está maravilhoso. Se você perguntar a um artesão como foi a primeira vez que ele fez a arte dele, ele vai dizer: eu odiei. É assim ou não é? Ele vai dizer sim. Por quê? Porque artesanato é um exercício. E, queridos, a oração, ela é artesanal. Ela é um exercício. Tem gente que diz assim: eu não vou orar na igreja se o pastor chamar porque eu nunca orei. Irmão, você tem que orar até orar. Ore até orar. Ore até aprender. Ore até chegar nesse lugar em que Davi chegou, de dizer assim: todas as vezes que eu clamei, o Senhor me respondeu. Amém? Oração, clamor é um exercício. Isso é o que nos ensina essa passagem. E aí no versículo 5 e 6 então, Davi traz uma expressão de confiança: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Queridos, eu encontro na Escritura um paralelo que explica, que coloca, que exemplifica esse coração que diz assim: mesmo sob ameaça, mesmo sob perigo, mesmo sob ataque, mesmo em uma situação em que eu deveria estar apreensivo, desesperado, eu deito, eu durmo, eu acordo e eu sei que Deus está do começo ao fim nessa história. Sabe um exemplo para mim magistral disso, e de alguém, irmãos, que tempos antes dessa história que a gente vai ler, era ansiosíssimo, era emocionadíssimo,
Abra comigo em Atos capítulo 12. Guarda aí o texto de Salmos 3, vai lá para Atos capítulo 12. Versículo 1. Atos 12, versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregou-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados. 4 vezes 4, 16. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Preste atenção nisso aqui. Tiago, irmão de João, um dos filhos de Trovão, foi morto, martirizado. Primeiro apóstolo a ser morto. Ele prendeu Pedro para ser submetido a julgamento público. O que é que ele queria fazer com Pedro, irmão? Matar também. Pedro está, provavelmente, humanamente falando, nos seus últimos dias de vida. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas o que acontecia? A igreja orava intensamente a Deus por ele. Querido, um adendo aqui, a pregação não é sobre esse texto, mas sem o versículo 5, não tem o resto da história, tá bom? Sem o versículo 5, não tem o resto da história. Nós queremos viver grandes coisas com o Senhor, amém? O resto da história só acontece quando tem oração, irmãos. As grandes coisas que Deus faz só acontecem quando tem oração. Mas vamos seguir. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava o quê, irmão? Dormindo. Pronto. Eu deito e durmo e volto a acordar, porque o Senhor é quem cuida de mim. Isso aqui, irmão. É isso aqui, ó. Pedro viveu o Salmo 3 aqui. Ele está prestes a ser julgado publicamente. Ele pode ser morto, irmãos. Quem aqui no dia antes da sua morte está dormindo? Vou lhe matar amanhã, irmão Ricardo. Boa noite. Vitor, amanhã passa o machado no seu pescoço. Vá dormir. Quem é que dorme, irmãos? Eu li ano passado eu li um livro chamado A Última Noite de um Condenado, um clássico de Victor Hugo, um autor francês. E todo o livro é essa tensão, o dilema, o que eu deveria ter feito, o que eu podia fazer. Pedro não estava assim, irmão, ele estava dormindo, e ele estava dormindo bem. Lê o resto do texto comigo. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. Irmãos, se eu mudo minha cama de posição no quarto, eu perco uma noite de sono. Pedro estava algemado, um guarda do lado, outro guarda do outro, e o homem estava aqui, ó. Isso é maravilhoso, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa. Repentinamente, olha que coisa, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Irmão, brilhou uma luz. Pedro está numa cela, ele está algemado, e o anjo ainda tem que tocar nele. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Essa é a paz que o Salmo 3 revela para nós. Alguém no dia antes da sua morte, dormindo a tal ponto que brilha uma luz, cai as algemas, as prisões se abrem e o anjo ainda tem que acordar ele. Amém, irmãos? Volta lá para o Salmo 3. Você lê o resto da passagem em casa. Tarefa de casa. Agora vamos para o versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Eu quero explicar para vocês essas 2 expressões. Quebra o queixo dos inimigos. Aqui o salmista está pedindo para que Deus trate os inimigos dele com desprezo. Quebrar o queixo é uma expressão de desprezo.
Ele está dizendo assim: Senhor, não vai para o lado deles não, fica do meu lado. Não fica a favor deles não, despreza a causa deles, Senhor, porque eles desprezam o Senhor. A atitude de Absalão desprezava o Senhor. A atitude daqueles que estavam com Absalão desprezava o Senhor. Então Davi está dizendo: trata eles com desprezo também. Isso é o que significa aqui essa expressão que Davi traz: quebra o queixo de todos os meus inimigos. E o que significa arrebenta os dentes? Queridos, eu não sei se você sabe, mas um leão, quando ele vai atacar, ele geralmente, quando ele avança, as patas dele alcançam principalmente a região, né, aqui da parte da cabeça, e o primeiro efeito quando um leão ataca é quebrar os dentes da presa dele. Então o que Davi está pedindo assim é: Deus, venha, mas venha como leão, venha com força, Senhor, age depressa, age com a força de um leão que quando ataca a presa, quebra os dentes. Davi, depois de reconhecer que ele não tinha força nenhuma, que é o Senhor que faz ele andar de cabeça erguida, ele está com esse versículo 7 dizendo: a força para vencer essa batalha, só quem tem é Deus. A força necessária para reagir aos milhares, às muitas situações, talvez os milhares, querido, para você, e eu creio que na verdade é o caso de todos nós hoje, não seja um exército, não seja um Absalão literal, mas eu tenho certeza que você se vê em perigo muitas vezes, em apreensão muitas vezes. E você pode, assim como o salmista orar assim: age rápido, age com a energia, com o poder que só o Senhor tem. Isso pode fazer parte das nossas orações. Dizer assim: Senhor, se apresse. Mas aqui fica uma dica: todas as vezes que você lê uma expressão imprecatória, Davi, ele está se colocando, e o salmista, quando escreve uma expressão imprecatória, uma expressão como essa é uma das formas de ler textos imprecatórios, textos em que se pede a justiça de Deus. Aqui Davi está se colocando no lugar, né? Obviamente ele faz isso profeticamente, ele está se colocando no lugar do ungido, do Messias. Então, muitas vezes Davi escreve como um tipo de Jesus. E então há uma forma de interpretar também os salmos imprecatórios, pedindo a justiça de Deus de uma forma plena, completa, na pessoa de Jesus Cristo. Então olha que coisa engraçada. Davi, muitas vezes em que ele se colocou nesse lugar, né, de pedir a justiça de Deus, ele estava fazendo um pedido do próprio coração de Cristo. E isso é uma coisa maravilhosa nos salmos imprecatórios. Sabe por quê? Porque Jesus, ele cumpriu todos esses salmos. Então, hoje nós não oramos mais para Deus quebrar o queixo dos nossos inimigos literalmente. Porque Jesus, ao personificar esses salmos imprecatórios, ele teve no lugar daquele que foi quebrado. Essa é uma das coisas maravilhosas dos salmos imprecatórios. Mas a gente vai lidar com eles mais à frente e eu vou poder explicar um pouquinho isso melhor. O que significa Jesus estando nesse lugar nos salmos imprecatórios. Mas como é que Davi termina então? Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Qual é o lugar em que alguém é abençoado? É estando com o povo de Deus. Qual é o lugar em que alguém é favorecido? É estando com o povo de Deus. Então, na hora do lamento, essa é a última lição que o Salmo nos deixa: não se afaste do povo de Deus. Esse é o maior erro, escute isso, esse é o maior erro que nós cometemos na hora do lamento: se isolar. Eu queria que você fosse para 2 Samuel comigo agora aqui. 2 Samuel, capítulo 15. Amém? 2 Samuel 15, a partir do 13. Então um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente,
Ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso Senhor, decidir. O rei partiu. Isso é o momento em que esse salmo foi composto, irmãos. O rei partiu, ele foi sozinho, irmãos? Não. Seguido por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas, tal. Aí, versículo 17. Assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade. E todos os seus soldados marcharam, passando por ele, todos os queretitas e peletitas, e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. O que é que isso ensina para nós aqui, queridos? Na hora do lamento, você não pode estar sozinho. Se Davi estivesse sozinho, ele já teria sido derrotado. Mas como é que o salmo termina? Volta lá para o salmo, para a gente reler e orar, encerrando. Do Senhor vem o livramento. Isso é verdade, Deus é quem livra. Mas com quem está a bênção? A bênção está com o teu povo. Querido, na hora do lamento, não se aparte do povo. Quantas pessoas esfriaram na fé, porque na hora do lamento elas disseram assim: agora eu vou enfrentar isso sozinho. Agora eu vou passar por isso sozinho. Ninguém foi feito para passar pela hora do lamento sozinho. Você precisa de pessoas que te sigam, que te acompanhem, que façam o que esses soldados, o que a família de Davi fez por ele na hora do lamento. Fique de pé. Querido, talvez você está passando por aquilo que o salmista passou, que Davi passou. Se é isso que você tem vivido, vá em casa com bastante calma, lê 2 Samuel 13, 14, 15, lê novamente o Salmo 13, medita, irmão, nesse salmo. Mas talvez você que está aqui hoje não está vivendo necessariamente um tempo de lamento na sua vida, de queixar-se diante do Senhor, de perguntar por que certas coisas estão acontecendo, mas conhece alguém, um irmão em Cristo, que está passando por isso. Essa é a hora que nós colocamos essa palavra em prática e nós oramos, seja por nós mesmos, se essa é a sua situação hoje, ou por alguém que você conhece, que está passando por essa situação do lamento. Deixa eu te fazer um convite essa noite. Talvez essa pessoa está cometendo o erro de passar pela hora do lamento, pelo vale da queixa, sozinho. E você entendeu hoje que não é bom passar por isso sozinho. Que tal ligar? Que tal mandar aquela mensagem? Que tal chamar para tomar um café? Você pode ser um instrumento de Deus. Agora, com o entendimento que você teve da palavra de Deus, você pode ser um instrumento nas mãos dele para ajudar o vale do lamento de alguém a ser um pouquinho mais fácil de suportar. Quem sabe Deus não está te trazendo alguém à mente agora. Pai Santo, nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa noite. Queremos te agradecer, a Deus, porque o Espírito Santo, Deus, como Ele é precioso, como a tua palavra é conforto ao nosso coração. Oh Deus, nós queremos aprender com Davi, Pai. Oh Deus, muitas das coisas que nós enfrentamos, muitas das horas de lamento, muitas das horas de queixa, de amargura da alma, elas são fruto das nossas próprias decisões. E eu te peço que o Senhor dê discernimento ao teu povo para entender isso. E quando a hora do lamento, a hora do amargor, a hora da apreensão vier, que ninguém chute o balde e diga assim: eu não quero mais saber de Deus. Não. Que quando a hora do lamento vier, nós saibamos identificar que nós temos a nossa parte nisso e nós possamos suportar, não sozinhos, porque a graça de Deus não abandonou ninguém no lamento. A graça do Senhor não abandonou ninguém na hora da dor, na hora da apreensão, na hora da ansiedade. A graça do Senhor, mesmo que
esse momento seja fruto das nossas decisões. Nós não fomos abandonados pela graça de Deus, assim como Davi não foi. E nós podemos olhar para Ti, Senhor, e dizer: Tu és o nosso escudo, Senhor. Então vem agora com esse coração que está apertado, com esse coração que está miúdo, e abraça como um escudo, para que as pancadas da hora do lamento, para que as pancadas da hora da dor não sejam a causa da queda do Teu povo, Pai, nessa noite. No nome de Jesus, Pai. Eu oro agora por todos aqueles que estão precisando enfrentar situações de apreensão em seu coração, para que todos nós possamos nos lembrar quem é que nos faz andar de cabeça erguida. A hora da aflição, a hora da apreensão nos deixa cabisbaixos, como deixou Davi, nos deixa envergonhados, mas em nossa vergonha, na sua vergonha, na minha vergonha, eu me lembro do Senhor, eu me lembro do meu escudo, e esse meu escudo me faz andar de cabeça erguida. Na hora do perigo, na hora da apreensão, eu vou confiar no Senhor. Na hora da ansiedade, eu vou confiar no Senhor, mesmo que isso tenha sido causado por mim mesmo, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas más decisões. Eu reconheço que a graça de Deus ainda continua jorrando sobre a minha vida, e eu decido dizer: eu deito, eu durmo, a minha mente está em paz, o meu coração está em paz, porque o Senhor é quem me mantém de pé, é o Senhor quem faz frutífera a minha vida. Então eu não vou temer os milhares, sejam problemas, sejam inimigos, sejam adversidades. Elas podem vir, elas podem gritar, elas podem bradar contra mim, mas eu clamo mais alto ao Senhor, eu clamo mais alto ao Deus da minha vida, eu grito mais alto ao Senhor, porque muitas vezes eu posso dizer assim como Davi: eu clamei, e em todas essas vezes o Senhor me livrou. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e que Teu nome seja glorificado aqui hoje, Pai, nas nossas vidas. Ó Deus, e oramos por aquela pessoa que está passando por esse momento, e Te pedimos, Senhor, usa-nos como instrumento para alcançá-la e ajudá-la nesse momento de apreensão, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do Seu rosto sobre ti, e tenha